E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Por favor, estudem, não parem de estudar. Eu sei que tá difícil, eu sei que às vezes falta determinação, mas continua mantendo a força, o foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para nossa aula. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. A gente vai entender o que foi esse movimento e como ele começou lá na Europa. Para começar a fala da Reforma, a gente tem que lembrar o papel da Igreja na Idade Média. A Igreja se firma como a instituição mais importante da Europa, muito rica, detentora de várias terras e principalmente influente na mentalidade das pessoas. Muitas vezes as pessoas seguiam cegamente o que a Igreja dizia a eles. A Igreja representava a maior autoridade e o poder máximo na Idade Média. No sexto ano, vocês devem ter estudado a Cisma do Oriente, que foi o momento em que a Igreja ela se divide, se fragmenta em Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla. Isso foi antes da queda do Império Romano. Quando isso acontece, elas perdem influência. A Igreja, que antes era uma unidade, com grande poder e influência, se divide em duas partes, que ainda são poderosas e influentes, mas elas perdem um pouquinho dessa influência. Como eu acabei de falar, na Europa a Igreja tinha um domínio sobre o mundo e as pessoas. Ela era muito influente, muito importante, e tudo que a Igreja dizia era levado ao pé da letra. Com as cruzadas e o renascimento comercial, a burguesia, que é o grupo que surge ali depois do renascimento comercial, onde as cidades começam a se desenvolver, a burguesia começa a ter reservas quanto ao papel da igreja na sociedade. A burguesia acha que a igreja interfere muito na sociedade, mais do que deveria. E essa interferência da igreja faz com que a burguesia não consiga lucrar tanto quanto ela gostaria. Então, vai surgir aí um pequeno atrito entre a burguesia e a igreja e o modo que ela controla a sociedade. E aí, para piorar essa situação, durante esse período aí de desenvolvimento da Idade Média, a igreja se torna sedenta por riquezas e poder. Isso vai fazer com que alguns pensadores comecem a questionar os dogmas da igreja, ou seja, as práticas da igreja. Com a peste negra, que chega na Europa e mata milhões de pessoas, isso faz com que se questione ainda mais o papel da igreja, porque a igreja ela fica sem ação durante a peste negra. Estão morrendo milhares de pessoas e os religiosos não sabem o que fazer, eles não sabem como explicar. Eles tentam dizer que é punição divina, mas a população vai à igreja por ajuda, ela busca os padres, os bispos, busca os religiosos em busca de amparo e de salvação, mas a igreja não consegue oferecer isso para essas pessoas. E esse evento faz com que muitas pessoas percam a fé na igreja. Os que sobreviveram à peste negra ficam desconfiados e descrentes com a igreja e o papel dela. A Santa Inquisição, que era o grupo responsável por condenar e executar aqueles que eram os infiéis, e a influência deles vai fazer com que a igreja também perca mais um pouquinho de influência. Perdeu influência quando se torna sedenta por riquezas e poder, perde influência com a peste negra e a falta de ação que a igreja tem, e agora vai perder ainda mais poder e influência com a Santa Inquisição, já que muitas pessoas foram condenadas e executadas, e até mesmo padres da igreja que não seguiam fielmente os mandamentos eram punidos pela Inquisição. Então isso faz as pessoas ficarem temerosas da igreja, as pessoas começam a ficar com medo das ações da igreja e do poder que ela tem. Somado à questão da igreja querer riqueza e poder, eles passam a vender indulgências, que seriam uma espécie de perdão. Se você tivesse dinheiro suficiente, você poderia comprar o perdão pelos seus pecados. Tudo isso voltado para a questão da igreja enriquecer, ficar mais rica e mais poderosa. E algumas pessoas começaram a ver isso como um absurdo. Como assim? Você pode cometer um pecado e se você tiver dinheiro suficiente, você paga pelo perdão. Além disso, a igreja também começa a vender cargos eclesiásticos, ou seja, cargos dentro da igreja. E também objetos sagrados para os fiéis, ou seja, as pessoas pagavam por um pedaço da cruz de Jesus Cristo, as pessoas pagavam por um pedaço do manto que envolveu o corpo de Jesus Cristo. E aí, com essa prática, quando ela começa a se difundir,
Isso vira um comércio enorme na Europa, com pessoas vendendo esses objetos a preços exorbitantes. E isso faz com que muito mais pessoas comecem a questionar o papel da igreja, especialmente as pessoas mais pobres, que não podiam pagar por essas coisas, não podiam pagar por perdão, não podiam pagar por esses cargos. Isso faz com que a igreja ela perca prestígio. Todas essas questões vão dar início a um movimento de reforma, vão se juntar alguns intelectuais, pessoas ligadas a universidades, como por exemplo John Wycliffe, e eles vão começar a formular ideias e apontar onde eles acham que a igreja está errando para tentar melhorar essa situação, especialmente porque eles não concordavam com a interferência que a igreja tinha na economia. Eles achavam que deveria ser função do Estado. Por exemplo, a igreja impedia a prática de empréstimos que tivessem juros. Ela acreditava que se você emprestasse dinheiro, você não poderia receber juros por esse dinheiro, você tinha que receber exatamente a mesma quantidade que foi emprestada. Isso era uma coisa que atrapalhava a burguesia. Wycliffe, um dos precursores desse movimento, também acreditava que a veneração de imagens, a confissão e o perdão que a igreja dava ia além de suas capacidades, ainda mais porque a igreja nessa época tinha alguns membros corruptos. Então, você se confessar e obter o perdão era uma coisa que não cabia à igreja. Especialmente o Wycliffe acreditava que isso deveria prover de Deus, e não de um homem que falava em nome da igreja. É claro que quando as ideias do Wycliffe foram a público, elas foram consideradas heresia. A igreja achou um absurdo as coisas que o Wycliffe estava falando. Baseado nessas ideias do Wycliffe, vão surgir outros estudiosos, como por exemplo John Huss, que também foi considerado um herege por ter falado essas coisas contra a igreja, especialmente porque o Huss ele criticou os abusos da igreja e defendeu ideias parecidas com a do Wycliffe. O Huss ele acabou excomungado e queimado pela Santa Inquisição. Muitos desses estudiosos vão se tornar críticos à igreja, e entre eles, o mais importante para esse movimento vai ser o Martinho Lutero, que era um monge alemão. Então, o Martinho Lutero ele difere desses caras porque, pela primeira vez, a crítica está vindo de dentro da igreja, de um membro da igreja que está vendo as práticas que estão sendo cometidas e vai falar abertamente sobre isso. O que esses caras todos têm em comum é justamente essa questão de ir contra algumas práticas da igreja. A igreja ela estava utilizando desse seu poder e influência para se aproveitar das pessoas, para enriquecer, ganhar mais terras, ganhar mais poder. E em vários setores, principalmente os escalões mais altos da igreja, estavam envolvidos nisso. Por exemplo, a venda das indulgências, que era o perdão. Você cometia um crime, você pagava um dinheiro para a igreja e ela te perdoava. Ou, por exemplo, a venda de cargos. Se você quisesse um cargo de poder e influência dentro da igreja, você ia lá e pagava por isso. E conseguia. Além da questão dos itens sagrados. Logo, quando os comerciantes viram que a igreja estava lucrando com isso, por exemplo, um pedaço da cruz de Jesus Cristo, eles começaram a usar dessa prática para enriquecer. Então muitos alegavam vender esses itens quando na verdade eram itens falsos. Isso enganou muita gente e a população, que era totalmente devota à igreja, e investiu nisso. Quando as ideias vieram à tona do Lutero, do Wycliffe, do Hus, elas se sentiram prejudicadas. E a gente viu os vários pontos em que as pessoas se sentem decepcionadas com a igreja. A questão da peste negra, a questão da Santa Inquisição e essa questão da igreja buscar poder e influência e se desviar do seu propósito principal, que era servir de abrigo e local de salvação para todas as pessoas. Ela acaba virando um antro onde existe corrupção, onde existe elitismo, ou seja, as pessoas mais ricas prosperam enquanto as mais pobres não. E isso acaba desgastando a imagem da igreja, porque justamente não era o princípio e o fundamento da igreja, o que ela deveria ser. E esses caras que dão início a essa reforma, essa ideia de mudança, vão acabar tendo influência no que vai acontecer nas próximas aulas. Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem pra mim, tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem.
Tchau, tchau.